Na Índia Antiga, ao sopé do Himalaia, existia o vilarejo de Chandrapur. Era pequeno, cercado por campos férteis e rios de águas claras. O povo vivia da agricultura simples, compartilhando o pouco que tinham. Mas havia um homem que destoava de todos. Ravi, o comerciante mais rico da região. Ravi acumulava riquezas sem fim. Possuía celeiros cheios de arroz, especiarias raras e jarros de água cristalina. Enquanto os vizinhos sofriam com secas e invernos rigorosos, ele jamais ajudava. Minha fortuna é fruto do meu trabalho. Não devo nada a ninguém, repetia, ignorando as súplicas dos famintos. As crianças o seguiam implorando por migalhas. Viúvas batiam às portas de seus armazéns. Mas Ravi, com o olhar frio, as expulsava. Diziam que ele dormia sobre sacos de arroz, como se temesse perder o contato com sua riqueza. A vila inteira murmurava que sua ganância um dia lhe custaria caro. Certa noite, um velho andarilho chegou à vila. Ele advertiu Ravi: aquele que guarda o pão e não reparte, guarda também a própria maldição. Ravi riu e lhe negou abrigo. Poucos dias depois, a doença se espalhou entre os aldeões. Febre alta, tosse e uma fome que nada saciava. Ravi também adoeceu. Seu corpo, antes robusto, foi enfraquecendo. Com medo de gastar em curas, recusou médicos e remédios. Os aldeões ressentidos não lhe ofereceram ajuda. Morreu sozinho, cercado de sacos de grãos que jamais havia dividido, com as mãos agarradas em moedas douradas. No instante da morte, Ravi não encontrou paz. Despertou em meio às sombras, com fome e sede insuportáveis. Olhou para si e viu um corpo disforme, esquelético, pele acinzentada, barriga enorme e inchada. Sua boca era minúscula, a garganta estreita. Tinha se tornado uma preta, o espírito faminto. Desesperado, correu até seus armazéns. Tentou comer arroz, mas os grãos se tornaram pó em suas mãos. Pegou água, mas virou cinzas em seus lábios. Quanto mais tentava, mais sua fome crescia, e a dor de seu estômago parecia uma fornalha viva prestes a explodir. A maioria dos aldeões não o via, mas sentiam sua presença. O ar esfriava quando ele passava. Cães latiam para o vazio, e as crianças choravam no meio da noite. Alguns afirmavam ouvir um sussurro perto das casas. Fome, sede. Um murmúrio que causava arrepios profundos. Logo, os campos começaram a apodrecer. O arroz secava antes de crescer, e a água dos poços ficava turva. Os anciãos reconheceram os sinais. Um espírito faminto andava pela vila. Ravi voltou, diziam em segredo. O vilarejo estava amaldiçoado, e o medo tomava cada lar. Os líderes chamaram monges budistas de uma cidade vizinha. Eles confirmaram: Ravi havia se tornado uma preta. Somente compaixão verdadeira poderia aliviar sua dor. Sugeriram oferendas de arroz, leite e mantras de libertação. Os aldeões relutantes obedeceram, mas cada oferenda desaparecia em fumaça diante dos olhos. Ravi vagava pelas estradas e encontrou outros pretas. Cada um carregava uma maldição própria, alguns com cabeças em chamas, outros com bocas costuradas. Eram centenas, marchando invisíveis entre os homens. Formavam uma procissão triste, condenada a vagar eternamente. Ravi percebeu que não estava sozinho em seu tormento. Entre todos, apenas uma criança o notava claramente, Anaya, de olhos inocentes. Ela escutava seu lamento e, sem medo, colocou diante dele uma tigela com arroz e água. Pela primeira vez, Ravi conseguiu sentir um alívio momentâneo. Sua fome não cessou, mas a dor diminuiu por instantes. Após esse gesto, Ravi passou a rondar a casa de Anaya. Ela enfraquecia a cada dia, como se parte de sua energia vital fosse sugada. Os monges alertaram: quem alimenta uma preta cria um laço perigoso. A compaixão deve ser guiada com sabedoria, ou trará sofrimento ainda maior. Decidiram realizar o rito de liberação, um antigo ritual que exigia fogo, cânticos e oferendas. Mas os monges avisaram: Ravi só seria libertado se aceitasse sua culpa. Se resistisse, seria condenado a vagar ainda mais deformado,
sua fome crescendo até a eternidade. Na noite do ritual, os aldeões se reuniram. O ar ficou pesado, o vento parou. Ravi surgiu entre as chamas, gritando em agonia. Seu corpo monstruoso se contorcia. As crianças se escondiam, e até os monges estremeciam diante da força de sua fome sem fim. Os mantras o fizeram reviver suas memórias. Camponeses implorando por grãos, mães chorando de fome, vizinhos definhando enquanto seus celeiros transbordavam. Ravi tentou resistir, mas sua própria voz ecoava. Meu ouro é meu. Cada negação rasgava seu corpo, inflando ainda mais sua barriga. Anaya chorou e se aproximou. Você pode se libertar. Admita seus erros. Ravi a olhou. Pela primeira vez desde sua morte, lágrimas brotaram em seus olhos ocos. A voz quebrada confessou: fui cego pela ganância. O silêncio tomou conta da noite. Seu corpo começou a se dissolver. A pele cinzenta clareou, a barriga murchou. Pela primeira vez, conseguiu beber da água oferecida sem que ela virasse cinzas. Um sopro suave escapou de seus lábios, e Ravi desapareceu em meio à fumaça. Após sua partida, os campos voltaram a florescer. As colheitas prosperaram, e os rios tornaram-se cristalinos. O povo acreditava que a maldição havia terminado, mas os monges alertaram. Muitos pretas ainda vagam. Essa libertação é apenas uma chama em meio à escuridão. Anaya cresceu, tornando-se uma sábia respeitada. Ela contava às crianças a história da preta, ensinando que a ganância é o veneno mais cruel. A fome eterna começa no coração, dizia. Sua voz manteve viva a lembrança do espírito faminto que um dia assolou Chandrapur. Anos depois, rumores surgiram de viajantes atacados na estrada por sombras famintas. Não eram ladrões, mas espíritos deformados. Entre eles, muitos acreditavam ouvir a voz de Ravi, vagando entre outras pretas condenadas. O vilarejo, novamente, foi envolto em medo. Um monge chamado Surya chegou a Chandrapur. Ele trazia consigo escrituras antigas sobre os pretas. Esses espíritos não somem com facilidade, explicou. Eles voltam, atraídos pelo apego. Ravi confessou, mas sua fome o mantém ligado a este mundo. Os líderes discutiram. Alguns queriam ignorar os rumores, outros exigiam expulsar o espírito de vez. Mas Anaya, já adulta, afirmou: se ele voltou, não devemos apenas temer. Devemos aprender. Somente enfrentando as trevas conheceremos a luz. Logo fenômenos estranhos recomeçaram. As lamparinas se apagavam sozinhas, a comida apodrecia nos celeiros, e os cães uivavam sem parar. Muitos juravam ver olhos flamejantes na mata. A fome coletiva cresceu, como se a presença da preta sugasse a vitalidade da terra. Uma noite Anaya saiu sozinha. Na beira do rio viu Ravi. Seu corpo estava ainda mais deformado. Olhos enormes, pele escura e seca, barriga monstruosa. Ele chorava. A fome nunca acaba. Apesar do medo, ela não fugiu. Você precisa soltar o que ainda prende sua alma, disse. Ravi gritava, incapaz de aceitar. Ele se lembrava do ouro enterrado, dos celeiros escondidos em cavernas. Mesmo morto, ainda desejava aquilo. Anaya compreendeu. Sua confissão anterior não havia sido completa. Restava nele um apego sombrio. Anaya revelou ao povo os esconderijos que Ravi havia deixado. Encontraram jarros de moedas, grãos preservados e joias. Mas cada vez que alguém tocava nos tesouros, surgiam visões horríveis, bocas famintas, chamas e gritos. A vila percebeu que o ouro era amaldiçoado. O monge Surya instruiu. O tesouro deveria ser queimado e devolvido à terra. Apenas assim a ligação de Ravi com o mundo seria cortada. Muitos resistiram, desejando as riquezas. Mas temendo o destino da preta, cederam. Uma grande fogueira foi feita no centro da vila. O ouro e os grãos ardiam em chamas. O ar ficou pesado. Ravi surgiu entre a fumaça urrando. Seu corpo deformado se agitava, tentando agarrar os tesouros. É meu! Não tirem de mim! Mas quanto mais gritava, mais seu corpo parecia se desfazer em cinzas.
Alguns aldeões, dominados pela ganância, tentaram salvar parte do ouro. Ravi os atacou, sugando-lhes a energia vital. Caíram fracos, como se tivessem envelhecido em segundos. Foi então que Anaya, firme, entrou nas chamas e ergueu as mãos em oração. Ravi, liberte-se. O ouro não te pertence mais. Nada disso atravessa a morte. Aceite e siga. Sua voz ecoou pelo fogo. Ravi caiu de joelhos, o olhar vazio. As chamas consumiram seus gritos, e por um instante, silêncio absoluto tomou conta da vila. Seu corpo monstruoso começou a se desfazer. Pela primeira vez, sua forma tomou a aparência de um homem comum, mas a sombra da fome ainda estava presente. Ele olhou para Anaya e com lágrimas disse: "Obrigado, mas a estrada da libertação é longa." Então desapareceu no vento. A vila acreditou estar livre. Mas algumas noites depois, viajantes relataram ver uma figura faminta vagando pela floresta. Era mais leve, menos monstruosa, mas ainda amaldiçoada. Ravi não havia alcançado o Nirvana. Apenas dera o primeiro passo. Com o tempo, a lenda da Preta de Chandrapur se espalhou. Peregrinos vinham ouvir Anaya contar a história. Muitos a viam como guardiã espiritual, alguém que enfrentara a fome eterna e vivera para ensinar os outros sobre compaixão e desapego. Anaya passou a sonhar com Ravi. Nos sonhos, ele caminhava entre campos secos, sempre olhando para ela. "Ainda sinto fome", dizia. Mas sua voz já não era de raiva, era de lamento. Ela entendia. O espírito buscava ajuda, mesmo além da morte. Surya propôs um último rito, uma cerimônia de oferenda coletiva, em que cada aldeão abriria mão de algo precioso. Alimentos, roupas, lembranças. Tudo seria ofertado em oração, não a Ravi, mas a todos os espíritos famintos. O desapego coletivo era a chave. No dia marcado, os aldeões se reuniram. Houve lágrimas, pois entregar o pouco que tinham era doloroso, mas fizeram juntos. Quando a cerimônia começou, o ar se encheu de uma energia diferente. Em vez de medo, sentiam uma calma profunda. Ravi surgiu uma última vez, mais humano do que nunca. Seu olhar, antes vazio, refletia gratidão. "Sinto menos fome", disse. Então, lentamente, desapareceu entre as estrelas. Não era a libertação total, mas um passo importante rumo ao esquecimento da dor. Anaya se tornou anciã e transmitiu a história por toda a Índia. Ela dizia: "A fome mais cruel não é a do corpo, mas a do espírito. Somente a compaixão pode saciá-la." Assim, a lenda da Preta virou lição para gerações, lembrando o preço da avareza. Até hoje, em Chandrapur, contam que nas noites silenciosas é possível ouvir um sussurro ao vento: "Fome, sede." Alguns dizem que Ravi ainda caminha, não como monstro, mas como eco de seu próprio erro. E a advertência permanece: quem guarda tudo para si, perde até a paz na morte.